movimentos organizados de defesa dos direitos do internauta, do usuário da internet, do consumidor, enfim, temem que a regulamentação do gerenciamento aceitável venha criar dois tipos de internet, a internet dos ricos e a internet dos pobres. Esse debate ocorreu nos Estados Unidos, quando a FCC discutiu longamente, fez consulta pública, discutiu longamente essa questão, e eu acho que ela é uma questão que permeia todo o debate no mundo todo, né? E eu acho que há uma certa procedência na preocupação, porque você tem muitos exemplos de gerenciamentos que acabam realmente privilegiando empresas do mesmo grupo ou, né, determinados clientes, etc., em detrimento do tráfico em geral. Como é que esse é um debate complexo, como é que vocês veem isso? O que eu acho é que essa questão de internet de rico e internet de pobre, a gente precisa enxergar sob dois aspectos. Primeiro, será que estar no mesmo lado, quando eu vejo, por exemplo, assim, empresas como a Google, o Facebook, Netflix, que são uma das grandes empresas hoje de poder de informação e comunicação no mundo, defendendo essa liberdade do usuário, eu realmente fico extremamente desconfiado em relação à altivez deles em relação à defesa da internet dos pobres. Me parece que eles estão defendendo a internet deles, evidente, né? Eles se colocam na situação de usuário, né, como usuário comum, e temem que eles, né, tenham que ter até porque eles usam mais capacidade da rede, ou eles promovem mais capacidade da rede, as empresas de telecomunicações que estão perdendo receita com a internet vão lá e mandam a fatura para eles. O grande debate é esse. Mas isso não é feito hoje, quer dizer, já não se cobra mais dos grandes provedores de conteúdo, e se há um desbalanço nessa questão, já não é um desbalanço porque esse é um serviço que se presta internacionalmente, então talvez em alguns países a equação não feche, porque talvez o Google não tenha uma presença aqui para ser cobrado dessa mesma forma, ou não? Vocês acham que não há uma cobrança adequada ainda dos grandes provedores de conteúdo? Eu acho que não há, mas eu acho que tem questões que, como o próprio conselheiro colocou aí, acho que nós temos que desmistificar um pouco essa questão de internet de pobre e internet de rico. Isso não é o pensamento das empresas. Hoje, ainda mais num país onde, que nem o Brasil, que você tem uma classe média que cada vez cresce mais, uma classe média que vem, uma mobilidade social recente que vem das classes mais baixas, não há o porquê pensar nisso. Nenhum modelo de negócio sustentaria tendo essa visão de longo prazo. A internet é para todos, para rico, para pobre. Ela não tem que fazer distinção nenhuma a respeito da questão econômica, de gênero e de outras coisas. Eu acho que esse é um ponto que tem que ficar muito bem frisado e muito bem registrado. O que está sendo colocado, eu acho que essa questão da remuneração ou não da rede, como o próprio conselheiro colocou, se a gente olha os gráficos, as indicações de crescimento de tráfego nos próximos 2 anos, nós nos deparamos com um polinômio de 100 variáveis, de N variáveis. Qualquer gráfico indica que em 2014 nós vamos ter o dobro de banda sendo utilizada na rede do que temos hoje. Isso é um dado, de 2 a 2,5 vezes, de 40 a 80 mil petabytes vão estar trafegando pela rede. Olha, essa conta precisa fechar, esse modelo precisa ser sustentável, porque hoje, de fato, como foi colocado pelo Brandão, nós podemos ter uma internet de que alguns usuários estão sendo beneficiados por outros, ou seja, existe de fato hoje, de uma forma velada ou não, um subsídio cruzado na rede, onde pessoas que têm uso totalmente distinto de outras pessoas pagam a mesma coisa, tá? E oneram muito mais isso. Então, quando a gente olha esse gráfico de crescimento na rede nos próximos 2 anos, a pergunta que vem é o seguinte: ele é sustentável? Quais são as ações que devam torná-lo sustentável? Acho que essa é uma questão que tem que ser colocada, tem que ser abordada e aprofundada. Eu queria perguntar, Brandão, para você o seguinte: por que não há uma proposta clara de mudança de modelo de negócios? E por que sempre se misturam, para mim que são debates distintos, neutralidade com mudança de modelo de negócio? No fundo, essa é uma pergunta de caráter global, né? Hoje em dia, a grande questão em torno do crescimento esperado de tráfego é como é que se constrói um modelo de negócio viável para as operadoras.
né? Esse é o grande tema que não tem uma resposta óbvia, né? No âmbito da neutralidade, o que a gente enxerga é que a gente precisa ter, nesse marco, uma flexibilidade de criação de novos modelos de negócio. E hoje o mundo ainda não tem com clareza esse caminho. A discussão sobre a internet de pobre e a internet de rico, eu faço um paralelo com os Correios, por exemplo. A gente está falando sobre serviços, e diferentes serviços para diferentes necessidades. Então, tem necessidades de serviços standard, por exemplo, uma carta padrão, de serviços de entrega expressa, como o SEDEX, e de entrega super expressa, como o SEDEX 10. O cliente ou o usuário tem disposição, de acordo com a necessidade dele, de pagar um ticket que remunere toda essa cadeia. E essa é uma proxy muito parecida com telecomunicações. A gente está falando de clientes diferentes com necessidades diferentes. Então, essa construção do modelo de negócio, que ainda não tem ponto pacificado, é o grande desafio da indústria, na nossa visão. A única diferença que vocês insistem com o exemplo dos Correios, e eu acho ele um exemplo pobre, é que Correio não é uma rede global que está todo mundo usando a mesma coisa. E conforme for o gerenciamento e o balanceamento, uns são prejudicados sim, por isso que se diz que quem pagar muito vai ser a internet do rico e o resto vai ficar com a banda que sobrar. Então, acho que essa é uma discussão pertinente, importante. Deixa eu complementar. Tá? A gente está falando sobre uma rede de logística e uma rede de telecomunicações. Ok, são coisas diferentes, mas para trazer para uma analogia, para simplificar o entendimento, eu acho que é um ponto importante, nem todos os clientes ou todos os que estão expostos a essa discussão têm uma clareza do que significa isso, eu acho que é um bom exemplo. Agora, no caso de telecomunicações, o que a gente está falando não é prejudicar um em detrimento de outro, é dar diferentes serviços para quem tem necessidades diferentes. Então, quando a gente fala sobre uma internet padrão, ela vai atender a maior parte absoluta dos usuários. E uma internet diferenciada, aquele grupo que necessita de um serviço diferenciado, é o nosso ponto de vista. Mas começou-se a se falar, por exemplo, que essa dificuldade em equalizar poderia ser resolvida por uma cobrança não só por velocidades, como acontece hoje, mas por volume também, como acontece na banda larga móvel, no celular a gente já está acostumado com esse modelo. Queria saber qual que é a sua avaliação, se isso já resolveria uma parte dos problemas e se a gente pode esperar esse tipo de oferta de repente no médio prazo ou no curto prazo. Os Estados Unidos teve esse exemplo, né? A Comcast fez exatamente essa alteração no modelo de negócio deles. A gente acredita que essa é uma alavanca, né? Na internet móvel ela funciona muito bem, na internet fixa ela pode funcionar. Naturalmente isso tem um entorno maior, que é o entorno do ambiente competitivo, de como é que todos os operadores se posicionam em relação a isso. Mas sem dúvida nenhuma é uma importante alavanca que deve ser usada em algum momento para começar a viabilizar esse volume de tráfego que vai crescer na rede. Há a possibilidade de você ofertar banda larga diferenciada pelo tipo de serviço que o usuário mais utiliza? Por exemplo, o usuário que faz mais download, o usuário que faz mais upload, o usuário que mais faz vídeo. Isso é uma coisa que está no escopo de vocês? Vocês acham que é importante? Sem dúvida nenhuma. A gente procura atualmente todas as grandes alternativas para complementar a prestação de serviço para o usuário, seja pelo perfil de uso com downloads de música, de vídeo, seja pelo perfil de uso de chamadas, Skype e atividades afins. Então, a ideia é que, ao longo dos próximos períodos, cada vez mais as operadoras busquem serviços de valor adicionado que, de alguma forma, complementem o serviço prestado e que atendam às necessidades dos clientes em si. A gente enxerga isso como algo natural e que a companhia busca encontrar as alternativas. Mas isso também não cria uma questão assim, o usuário que paga para ver mais vídeo, então ele vai ver mais vídeo e você vai um pouco restringir o acesso de uma parte da população ao consumo de vídeo e aí vai diminuir um pouco a velocidade com que as pessoas começam a consumir vídeo. E para o Bechara eu queria saber se a Anatel entende que esse tipo de oferta, quer dizer, pessoalmente, esse tipo de oferta fere a neutralidade? Então, concluindo o ponto de vista, a gente acha que não. Na realidade, o que esse serviço adicional, ele viabiliza um crescimento da rede que vai endereçar justamente a essa necessidade. Para os clientes que têm o perfil que o Bechara resumiu bem, o perfil médio,
perfil do cara que não tem esse uso intensivo da rede, ele vai ter os padrões de SLA contratados, os padrões de qualidade contratados, que a Anatel vai acompanhar, e o usuário que tem um perfil diferenciado, tem uma necessidade diferenciada, vai ter acesso ao serviço que ele precisa, com a qualidade que ele precisa e com o preço que ele está disposto a pagar por esse serviço. Mas quando a gente fala isso, a gente está falando de usuário doméstico ou a gente está falando de diferenciação entre um grande provedor de conteúdo e um usuário doméstico? Eu queria só entender que nível que é essa diferenciação. Não, a gente está falando fundamentalmente do usuário doméstico, do cliente, pessoa física, que está tendo a experiência de navegação que ele deseja ter, fundamentalmente. Bom, a Anatel não chegou a se deparar com esse tipo de nível, né, de atuação em relação ao tipo de conteúdo que está sendo trafegado. Eu nem sei, com toda sinceridade, qual seria a competência da Anatel para tratar desse assunto. É um caso a se refletir. Pessoalmente, eu reitero que o que é a internet? A internet, a gente costuma se referir a ela como se ela fosse uma rede. A internet ela é mais do que isso, ela é uma rede de redes. O que significa ser uma rede de redes? Significa, e cada vez está piorando isso, ou melhorando, enfim, isso é uma questão de ponto de vista. Mas cada vez, a ideia de que há uma grande abertura, um volume de acesso de informação, você tem que dar uma extrema relativizada em relação a esse conceito. Porque, basicamente, usuários, a grande maioria, atuam em grupos. Então, na verdade, a internet é rede de redes. Se eu faço uma pesquisa num determinado portal de buscas ou numa rede social e coloco algum item de busca, e você coloca o mesmo item de busca, os resultados podem ser completamente diferentes, em razão do meu perfil de uso, em razão do seu perfil de uso, em razão das pessoas com que eu estou associado, em razão com que as pessoas com que você está associado. Isso é a rede, ela é uma rede de redes, para começar. Então, o que eu acho que pensando exatamente na preservação do usuário, para que aquele usuário ele possa ter acesso a todo e qualquer tipo de informação que esteja disponível na rede, sem ser discriminado por isso, eu acho que esse é o princípio que nós temos que atingir. Se os modelos de negócio vão evoluir para tentar criar algumas facilidades, o que não pode ser são restrições que as empresas criem para colocar os usuários em prateleiras específicas. Isso não pode. Agora, eventualmente, se um usuário deseja ter algum tipo de facilidade, um recurso adicional, de alguma forma, para ser melhor atendido dentro de uma realidade do seu perfil de uso, aparentemente, num primeiro momento, desde que isso não prejudique os demais usuários que também queiram, desde que seja dado tratamento igualitário, isonomia, e eu, como usuário, consiga ter a minha navegabilidade não comprometida por conta de outro usuário, eu não vejo, em princípio, nenhum problema em relação a isso. Eu só acho que talvez não seja, nesse momento, um tema que a Anatel deva ou vá se aprofundar, em razão porque existe esse conceito que é de quem conhece bastante a agência, de que a agência ela não entra no tema conteúdo. O único lugar que a agência entra no tema de conteúdo é em televisão por assinatura. Ela entra porque ela é obrigada a fazer isso, né? Entrar até cada vez menos, porque foi criado, né, foi dada atribuições Ancine para fazer isso. Então, em alguma medida, a gente cuida. Fora disso, para mim, bit 0 e 1, que está trafegando na rede e ele tem que, enfim, tem que ser, a qualidade tem que ser prestada da mesma forma, da maneira com que aquele usuário contratou e pelo que ele pagou por aquilo que ele está contratando.